Sejam bem-vindos ao canal Nuco Nenuco para mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar a nova Africa Twin 2024. Este é o modelo Adventure Sport, ou como eu costumo dizer, esta é a mais gorda das versões. Neste caso, tivemos aqui então algumas mudanças e algumas delas significativas para este modelo. Passemos já a seguir à intro, então a falar nessas mesmas mudanças que temos neste modelo de 2024. Até já! Comecemos já então a falar nas suas grandes diferenças para o modelo anterior, e um daqueles que mais se fala será então as suas jantes. Neste caso, então, na frente passamos de uma jante 21 para uma jante 19, atrás temos uma jante 18. Outra diferença será então os pneus. Neste caso agora temos aqui uns pneus, uns Bridgestone, uns Batlax, uns Adventure 41, realmente um pneu mais estradista, diferente do que tínhamos nas versões anteriores. De salientar que também agora estes pneus são tubeless, tanto à frente como atrás. Outra grande diferença será nesta carnagem lateral, nestas entradas e nos próprios gráficos. Temos aqui também uma mudança, ficou mais arrojado, mais moderno. Outra das grandes diferenças que muitos provavelmente não se aperceberam é o seu centro de gravidade está mais baixo. E porquê? Porque temos então, como não poderia deixar de ser, uma altura ao solo aqui do cárter mais baixo também, porque as suas suspensões também baixaram um bocado. Tem toda a lógica para uma moto então que se designa mais estradista e menos fora de estrada, então as suspensões tiveram aqui uma pequena redução que vai fazer com que o centro de gravidade fique mais baixo, vai fazer com que as pessoas de estatura mais baixa se sintam então ainda mais à vontade com esta moto, podendo então agora abranger um público muito mais diversificado a nível então de estatura. Penso que está bem apostado e tenho já a dizer, e faço já spoiler, não compromete o seu conforto e afins. A nível do assento, eu penso que também temos aqui uma alteração a nível do próprio design do assento. Temos agora aqui também, então acho que estas letras de forma diferente, o banco está realmente muito giro. Outra diferença que a marca pregou será então mais 7% de binário nesta máquina. Isso aqui só teremos, ou poderemos notar quando tivermos a andar com ela. O que eu noto é que aqui no escape, na parte de baixo, na saída de baixo, isto tem duas saídas, o buraco está maior, por isso parte do princípio que será para haver então uma dissipação de gases maior devido a esse aumento de binário. Outra diferença, pouco perceptível, ou se interessa ou não, o próprio conector da suspensão eletrónica também é diferente. Vale do que vale, mas é diferente. Uma pequena diferença estética será aqui então no seu cilindro. Agora temos um cilindro completamente preto e na anterior ele era cinza. Estou a ver se me lembro aqui de mais alguma mudança que tenhamos tido aqui nesta moto. Eu penso que não. Agora também as grandes mudanças são os packs, não é? Vocês agora têm packs para tudo. De onde é que terá vindo isso tudo, não é? Quem é que terá tido essa ideia iluminada de packs para nós então gastarmos muito mais dinheiro? Agora, como vocês podem ver, normalmente não temos aqui crash baixo, não temos faróis no bueiro, não temos malas nesta moto, então tudo vai depender do guito que vocês querem gastar para a pôr toda completa ou não. Por isso já sabem, packs para um lado, packs para o outro, há que gastar. Bem, isso agora não nos interessa, interessa-nos sim é passarmos então para a estrada. Vamos ver então estas mudanças, jantes, binário, será dentro disso, vamos ver se nós conseguimos então realmente ter a noção que esta moto está diferente, se está melhor, se está pior. Vamos para a estrada e já falamos. Até já! Pois é, malta, então vamos lá começar o nosso test drive aqui da Africa Twin 2024. Eu já ajustei aqui o vidro, já o pus tudo para cima, que assim também consigo ir aqui com a viseira um bocadinho mais aberta, a respirar mais um bocado. Está calor, 20 grauzinhos, 24 está a dar ali, mas foi porque
porque estive parado, mas muito bom. Desde já então, como sempre, os agradecimentos então à Mototour Valadares, ao Helder, por então nos ter proporcionado este test drive com esta máquina a sair do stand, como nos têm sempre habituados, a 0 km. E vocês perguntam-se, Yanux, e é fixe e tu gostas de sair com as motos do stand a 0 km? Não gosto, porque obriga-me a ter então um cuidado ainda maior com as próprias máquinas, depois com a goma dos pneus, isso tudo, então eu tenho que me conter em algumas coisas, pá, mas de resto nada demais. Se calhar baixava aqui, era um bocadinho. Só assim, exatamente, assim é que está na posição certinha. Estava o vidro mesmo à frente dos meus olhos, o que realmente é bom porque vocês aqui então não têm que investir em vidros, porque este vai chegar perfeitamente. Vamos lá então, começar então o nosso test drive. Posição de condução, vocês já sabem, pá, posição de condução muito fixe, gosto bastante da posição de condução e da forma como vão os braços, e neste caso não teria que pôr aqui qualquer tipo de risers ou algo do género para aumentar isto, pá, está numa posição super correta, os braços não vão demasiadamente estendidos nem defletidos, pá, vou tranquilo, sinto-me confortável. Sentado, pá, vou sentado direito, parece que estou aqui numa cadeira, muito bem encaixado, aqui nestas partes, pá, a motinha é muito fixe, não é? Sempre foi moto que eu achei que realmente seria bem interessante. A nível de manobrabilidade, neste caso então temos aqui 200 e muitos quilos, já sabem, ela é uma gorda, mas a nível de manobrabilidade ela leva-se bem, tanto para um lado como para o outro, e então agora dizem eles, não é? Com esta janta 19 à frente, que então a manobrabilidade será então ainda melhor, a moto estará então mais dinâmica nas transições de curva e afins, e sim, iremos testar mediante aquilo que estamos a fazer. Eu já tenho a minha ideia em relação a isso, já rolei desde de manhã com ela. Possivelmente é o metal, exatamente o metal, então agora vou tratar de fazer então o test drive. Por isso, posição de condução, manobrabilidade da mesma, mesmo parados e tudo, vocês, está-se bem, este centro de gravidade baixou e nota-se então mesmo quando vocês estão a fazer manobras com a moto, conseguem tirá-la bem sem stress. Uma das partes que realmente eu noto quando estou parado a manobrar mesmo em cima da moto é os patins. Os patins ali, eu embarro um bocadinho com as pernas lá. É tudo uma questão de hábito, eu sei isto, a gente acaba por se habituar a estas coisas, mas eu noto que quando estou parado com as pernas em baixo, depois quando parar aí num semáforozito ou algo do género, eu tento vos mostrar, eu noto que realmente ali as pezeiras atrapalham-me um bocadinho, então nos pés. Vamos só. Eu vou, ou então neste caso estou no Tour, e vou deixar no Tour, não vou andar aqui a mudar grande coisa, porque acho que realmente não vale a pena. Embora agora nesta aqui não temos o Sport. Continuamos a ter aqui vários modos que eu penso que não faz muito sentido. Temos o User 2 e o User 1, não é? Para pormos a moto como nós queremos. Temos o Off-Road, temos o Gravel, temos o Urban e temos o Tour. Podemos ter aqui um Sportzinho, não é? Acho que seria então mais adequado então este tipo de moto, não sei porque é que acabámos por ter aqui dois, o Gravel e o Off-Road, é aquela coisa, não é? Então tiram-nos aqui a jante 21 da frente e a seguir deixam-nos na mesma os modos de off-road como tínhamos. É meter aqui um modozinho Sport, que isto quer andar na estrada, não quer andar fora de estrada. Fora de estrada com estas gordas, como eu costumo dizer, nunca dá bom resultado, a não ser que vocês não tenham realmente nenhum amor
à moto e ao dinheiro que lá gastaram, então pá, siga para o fora de estrada, caiu, levantou, depois manda meter uma carnagem e gastam aqui um balurdo. Pá, estas motas para mim, e na minha opinião, e é lógico, pá, eu não critico ninguém que o faça, cada um é que sabe e faz o que quiser das suas motos, pá, mas uma moto deste tamanho andar no fora de estrada acho que não tem qualquer sentido, e ele agora a Honda mandou esta motinha com uma jantezinha mais pequena à frente, realmente para ser vocacionada mais para a estrada. Vamos fazer aqui o nosso teste de autoestrada, pôr aqui uma abaixo, vou acelerar aqui um bocadinho. Estamos nós. Muito engraçado, muito engraçado. Ora bem, esta curvinha, vamos fazer esta curvinha como mais ou menos fazemos, é dentro destas velocidades, se calhar menos um bocadinho, ainda temos muita goma nos pneus e a estrada está então ainda um bocadito molhada, então não vale a pena estar a arriscar, não vou estar então aqui a armar-me em urso, como eu costumo dizer. Mas já vos dou as minhas ideias daquilo que se passou na autoestrada. Pá, a nível de autoestrada, a nível de abanicos, a nível de vibrações, pá, nada, tranquilo, standard, tudo muito standard. A proteção aerodinâmica é top, este vidro chega perfeitamente para aquilo que vocês vão necessitar para vos proteger do vento, para poderem ir tranquilos. Pá, não senti abanicos, nada atrás dos carros, as saídas, pá, muito suaves, muito bem feitas. Pá, a moto continua excelente. E se calhar aqui um bocadinho mais, eu acho que acabámos por notar que a ciclística da moto está melhor. Pá, poderá ser sugestão, não é? Muitos de vocês poderão dizer, pá, mas isso é sugestão, tu já sabes que uma roda mais pequena, um centro de gravidade mais baixo e tal, que vai fazer isso, e então se calhar essa sugestão já faz com que tu sintas isso. Eu penso que não, eu penso que me consigo então abstrair então desse pressuposto placebo, não é? Mas não, a motinha está realmente muito mais maneirinha de se levar, e vocês não sentem o peso da moto, não sentem mesmo o peso da moto. Outra questão, não é? Já que estivemos aqui na autoestrada, vocês perguntam-se, pá, Nux, e o binário, notas? Pá, não consigo ter muita noção disso, não consigo, porque primeiramente o teste que eu fiz à máquina anterior já foi há algum tempo, e então eu não consigo ter essa percepção. E eu falei já com alguma malta que já andou na nova e que tem a antiga, não é? Porque acho que será a forma melhor para eu poder então fazer este título comparativo, será então falar com alguém que tem uma e que tenha testado esta. Estive a falar no outro dia com o Joaquim da Motobox, e ele tem uma Africa Twin, e diz ele que não nota essa diferença de binário, por isso eu vou-vos dizer a mesma coisa, que não noto por aí fora. Entramos aqui no primeiro paralelo. Esta máquina, olhai só para esta suavidade. Opa, não há muito a dizer. Opa, agora não se pode passar por aqui. Estragaram uma pista de testes, vou ter que ir para trás. Vamos lá. Quer dizer, não me estragaram nada, eu consigo passar, é só levantar ali, é só levantar aqui vamos andar um bocadinho mais para a frente, este aqui para trás de nós, aí está, olha, este é que está bem metido, está altinho, a gente passa tranquilo. Então, como eu vos estava a dizer, aqui, então no primeiro paralelo foi muito tranquilo. Eu não mudei nada, eu tenho para um condutor, isto dá para vocês meterem para duas pessoas, mais bagagem, e ele faz o ajuste automático. Está muito
muito bem equilibrada, a moto realmente faz a leitura perfeita e ajusta os settings como tem que ser. O que é que eu também nunca tive dúvidas, não é? Já mesmo na altura, quando testei então o modelo anterior, realmente as suspensões eletrónicas fazem toda a diferença, e nesta moto eu noto realmente isso, noto que ela está muito bem equilibrada, muito confortável. Agora eu tenho-vos a confessar uma coisa, a nível de estética e look, para mim, das Big Trail, aqui a Africa Twin é uma das mais bonitas. Uma das mais bonitas, não é a mais bonita para mim, mas é uma das mais bonitas. À semelhança também da V4, da Ducati e por aí fora, acho que são motas muito giras, e acho que a BM bem tentou com este novo modelo fazer ali uma grande mudança, mas mesmo assim, esteticamente, eu acho que a Africa Twin está a anos-luz então da própria nova GS 1300, muito mais gira, esta frente, e por isso é que eles também fazem estes upgrades e não mudam muito, fazem aqui umas pequenas alterações a nível de carnagens, isso tudo, o resto fica da mesma forma. Muito fixe, a moto realmente agrada-me bastante. O que é que eu vos posso dizer mais? Realmente aqui não temos um radar, não é? Muitos de vocês podem se perguntar, mas não tem radar, mas em compensação temos aqui o Android Auto e o Apple CarPlay. Podem então espelhar o vosso equipamento aqui no visor, e vocês, se me perguntarem assim, Nux, mas o que é que tu preferias, o radar ou o Android Auto e o Apple CarPlay? Eu prefiro o CarPlay sem sombra de dúvida, que se lixe lá mais o radar. O radar é coisa que eu posso passar perfeitamente bem sem ele, mas, por exemplo, esta parte do Android Auto e do CarPlay para mim é o top, Neste caso não precisamos aqui de barra de acessórios, não precisamos de meter aqui o telemóvel pendurado, não precisamos meter um GPS, não precisamos nada, porque nós com o próprio sistema da moto vamos conseguir fazer tudo. Isso para mim é uma mais-valia, por isso, olha, que se lixe lá o radar. Agora, algo que poderia ter vindo seria então aqui o aviso do ângulo morto. O aviso do ângulo morto, eu acho que eles aqui já deveriam então ter posto isso, que realmente não temos aqui nesta máquina. Se faz muita diferença? Não, claro que não, mas é algo que temos que mencionar. Aqui o segundo paralelo, estou aqui como se estivesse no Alcatrão, não sinto nada. Ela a curvar, realmente curva muito bem a moto, vocês apontam-na sem stress, para onde querem, e ela mantém-se na sua rota, sem dúvida. Realmente poderei dizer aqui que então esta diferença na sua jante da frente ter passado para 19, então conferiu então realmente uma melhor resposta nas curvas, a moto está mais dinâmica, o facto também da suspensão e a altura ao sol ter baixado um bocado também faz com que a ciclística também fique mais aprimorada e vocês consigam na estrada então aproveitar muito mais, numa forma mais rápida nas transições que podem fazer, curvas e afins. Aqui realmente nota-se. E vocês podem se perguntar, mas Nux, achas que foi uma boa aposta? Eu já vos respondo a seguir ali ao teste da travagem, mas isso eu sei que não vamos ter qualquer tipo de problema com a travagem, mas estamos na pista de teste e temos que a fazer. Vamos lá, travão na frente, lá, que até nos manda lá para cima, travão de trás, vamos ver aqui então. Mesmo assim agarra-se e trava bem. Vocês sabem que algumas o travão de trás apenas auxilia, mas aqui na Africa Twin ele trava e trava bem. Ora bem, o que é que eu estava a dizer, que entretanto já disse que íamos falar, mas até já me passei. Mas acho que sim, acho que já me lembro. Se tem lógica então terem feito esta diminuição aqui a nível das jantes, e eu acho que sim, faz toda a diferença. Porque eles aqui conseguiram então baixar toda a moto, baixaram o centro de gravidade, fizeram com que a moto fosse mais rápida nas transições, fizeram com que mais gente conseguisse então pilotar esta moto sem sentir aquele medo de dizer, eu vou deixar cair isto, eu não chego ao chão. Eu neste momento estou com o banco na posição mais baixa até, e eu fico com os dois pés bem assentos no chão, por isso vai facilitar bastante a malta que então
é mais baixa, não é? E vai precisar de ter mais confiança para chegar a chão e isso tudo, pá, eu acho que vai haver diferença. Eu, entretanto, vou ter essa... Vai haver aí mais motovloggers a testar então a moto, e alguns também têm uma estatura então mais baixa que a minha, então eu vou ver como é que eles se sentem também na própria moto, mas eu acredito que se vão sentir muito bem. Vamos ver se eu vos consigo então mostrar. Estão a ver, olha, dois pés, dois pés assentos no chão. A parte, estão a ver aqui as pezeiras, pá, eu acho que bato muito aqui com o pé nas pezeiras, acho que me estorva aqui um bocadito. Por exemplo, eu se estiver aqui a fazer uma manobra para andar para trás com a moto, vou acabar por os pés bater ali. Pá, isto incomoda-me um bocadito, mas é o que é. Mas pá, malta que já tenha testado a máquina, pá, deixem aí nos comentários se sentem esta diferença aqui nas pezeiras a bater nas pernas. Eu sinto, incomoda-me um bocadinho. A nível de calor, pá, bem dissipado, eu não sinto aqui calor a vir do motor da moto, vou aqui tranquilo. E não esquecendo que hoje estamos já a 19 graus, estão ali a marcar 19 graus, está bem bom, está bem bom. Tudo o resto é igual, não é? Tudo o resto é igual, temos a ligação então que podemos fazer através aqui do cabo USB e também de 12 volts, o que é bom, há duas opções de escolha. Tem acesso aqui também a um segundo visor mais minimalista daquilo que é na moto, acho que está muito bem feito. Já vem aqui com uma palinha, então já o outro anterior tinha, não é? Mas pronto, já há de salientar a palinha aqui para dissipar o sol no próprio painel. Vidrozinho regulável, com uma altura bastante boa, não é preciso pôr mais nada. Uma moto bastante confortável, umas pezeiras largas. Pá, o que é que eu vos posso dizer? Realmente, pá, fizeram muito bem em meter uma jante mais pequena e ter feito aqui umas pequenas mudanças. Vamos entrar aqui então no paralelo. E, pá, sem dúvida não sentimos nada, não é? Está top notch, top notch. Adoro esta cor, esta frente, esta moto é qualquer coisa. Aqui neste paralelo então, que vocês sabem, é completamente desmiolado, desmilferrado, todo estragado, e nós vamos aqui como nada fosse. Mas mesmo assim, vocês sentem a estrada. A parte boa é esta, que vocês sentem que estou numa estrada mais sinuosa, mas ela não atrapalha a vossa condução e vocês sentem-se confortável. Porque eu gosto deste tipo de suspensão, porque eu consigo ter a noção do quanto está estragado o piso, e se tenho que ir mais devagar ou posso ir mais rápido, então faz-me ter aqui uma noção, mas ao mesmo tempo vou super confortável. Ela tem um cartazinho até agradável, não sei se vocês conseguem ouvir. Poderei dizer então que é uma gorda, esta gorda foi melhorada e foi melhorada de uma forma então acertada. Dou os parabéns então à Honda por, pá, realmente fazer o que é correto. Porque é tal, pá, para que uma roda 21? Vocês já sabem, por exemplo, a GS já usa a jante 19 já há bastante tempo. E no entanto a malta faz daquilo que apetece, mas em compensação temos lá uma moto muito mais estradista, muito mais fácil para andar. Quem tem uma moto destas é para fazer quilómetros, não é para ir fazer trilhas no meio do mato, não é? É para fazer quilómetros. Então, para fazer quilómetros e estar à vontade e estar confortável, uma jante 19 fica melhor do que uma jante 21. Fazendo com que então baixe o centro de gravidade, baixa tudo, ficou muito melhor. Aqui um upgrade à maneira. A máquina já era boa, sempre foi boa, nunca tive nada a dizer, muito pelo contrário. Até vos posso dar um exemplo, tenho o Pedro e o Diogo, que pertencem à administração e moderação do grupo Mototour, e eles têm duas Africa Twins, as normais. Compraram o ano passado, acho que até foi o ano passado que compraram. E na altura, eles próprios me perguntaram, e estavam na dúvida entre uma moto ou outra, e eles próprios me perguntaram o que é que me aconselhavam dentro daquele preço e dentro daquelas specs. Eu aconselhei-lhes a comprar uma Africa Twin. E para quem os conhecer sabe perfeitamente que eu não estou aqui a dizer nenhuma aldrabice. Os dois têm uma Africa Twin, os dois têm dois cangalhos tricolores. É uma forma amorosa que nós temos de gozar com eles, é chamar cangalhos. Mas realmente, a moto,
para aquilo que oferece e tudo o que tem, é um bom negócio, é uma boa moto. Todo o conjunto está bem estruturado e bem pensado. E agora, pá, o que eu vos digo, mais baixa, com várias medidas, pelo menos ali 2 medidas no banco para vocês acertarem. Acho que ainda há bancos mais altos e mais baixos, Comfort e sem ser Comfort. As marcas cada vez então apostam mais nestes extras todos. Nesta aqui vocês sabem que tem então aquela coisa dos packs que chega à frente, não é? E eles aprenderam todos com a BMW, porque a BMW foi a primeira a lançar então esta macaquice dos packs, que é para obrigar a malta então a comprar e a gastar mais, não é? Eu acho que já falei nisso, pá, para mim os packs é uma bosta, porque às vezes há ali um extra no pack que nós não precisamos dele e no entanto a marca obriga-vos a comprar o pack e a levar esse extra que vocês, pá, não teria interesse, pá, mas pronto, já há ali um ajuste. Aqui nesta não é diferente, vocês têm aqui então os packzinhos todos que podem meter. Para mim, na minha opinião, o essencial aqui nesta máquina será então o descanso central. O descanso central seria então aqui um extra que vocês devem pôr. Outro extra essencial será as crash bars. As crash bars, pá, acho que devem pôr mesmo para proteção da própria moto, alguma queda ou isso tudo, e vocês já sabem que a maior parte das quedas de caca são parados a fazer manobras, ou seja o que for, às vezes deixamos cair a moto para o lado, por isso, pá, um conselho, metam os crash bars e depois tudo o que é acima disso será então ao vosso critério. Importante, descanso central para vocês poderem então ter a moto de uma forma mais segura, parada, lubrificar a corrente e fazer qualquer tipo de trabalho na mesma, faz muito jeito. Os crash bars, caso ela caia, vocês tenham ali uma proteção. Depois, fora isso tudo, será então, pá, whatever, o que vocês acharem. Isso para mim é essencial. As malas, claro que sim, não é? As malas que sim, não tem que ser propriamente as próprias malas da Honda. Por falar nisso, acho que elas até estão com uns gráficos novos. Se eu gosto da Top Case. Eu gosto muito da Top Case da Africa Twin, não gosto das malas laterais. São demasiado grandes, volumosas. Eu noto isso na moto do Pedro e do Diogo. As malas são muito grandes, meu, não sei, tapa a moto, tapa muita moto e vocês deixam de ver a beleza em si que a moto tem. Mas pronto, também a opção, tipo, vão viajar, levam as malas laterais, não vão viajar, tiram e realmente a moto fica fixe. E contra mim falo que eu tenho a minha, tenho um sistema Vario, e não tenho um sistema de malas de alumínio. Mas eu aqui na Africa Twin acho que se calhar as malas de alumínio nesta moto ficariam mais bonitas. E esta cor? Vocês digam-me aí nos comentários, vocês gostam desta cor? Eu adoro! Este mate é 5 estrelas. Por isso, vamos fazer os nossos pensamentos finais, vou-me deixar de estar aqui a divagar, mas realmente estou a curtir muita moto. Pá, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que realmente pequenas diferenças, mas significativas na forma em que encaramos a forma como conduzimos a moto. Neste caso então, realmente aprovo esta diminuição aqui então da jante da frente, ter passado para 19, sem dúvida que sim. A suspensão ter ficado um bocadinho mais curta, deu-nos então aqui uma forma diferente de abordagem em cima desta moto, muito mais acessível para muito mais gente, mais rápida nas transições, pá, e não perdeu qualquer tipo de conforto nem nada do género. Fora de estrada, na minha opinião, já sabem, é esquecer. Mais o binário, essa é a parte que eu não noto e muitas pessoas com quem eu falei também não, pá, mas o que é que eu tenho-vos a dizer? Vocês perguntam, e tal, no que sim que tal? Pá, continuo a levar o Super Thumbs Up aqui, a Africa Twin 2024, é sempre uma boa aposta. Vocês, aqui não há nada que enganar. Se vocês disserem, mas é muito dinheiro, é caro e comparado com outros, pá, esqueçam lá isso. Se vocês gostarem desta máquina, é só isso que eu vos tenho a dizer. Se vocês gostarem desta máquina, comprem sem medos, porque pá, vocês não se vão sentir desfaldados com isto, muito pelo contrário. Pá, a máquina é top, só aconselho sem sombra de dúvida. Agradecemos então mais uma vez à Mototour e realmente damos os parabéns à Honda. Estas pequenas mudanças, nós sabemos que podia haver muito mais, mas essas mudanças vão ser implementadas ao longo das séries, por isso gostei muito desta pequena grande mudança, faz toda a diferença. A moto está muito mais ágil, muito mais fácil de conduzir e, como vocês podem ver, estou com os dois pés no chão. Isto, pá, eu estou mortinho para ver a malta de perna mais curta andar com isto. Por isso, malta, espero que tenham gostado do vídeo. A Africa Twin 2024 passou com distinção,
super thumbs up do Nucos da Nuco, um grande abraço e até um próximo vídeo.